Olá, boa noite. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Vamos iniciar mais uma live para falar sobre os transtornos de aprendizagem e colocar aqui algumas orientações de como trabalhar com esses alunos. E vai ser bem interessante. Estou aguardando só uma amiga minha, a Raquel. Ela vai participar aqui com a gente. Ela também é professora, atua na rede particular. Ela é neurocientista, né? Tem a pós-graduação em neurociência. Então vamos aguardar só mais um instantinho. E em breve a gente começa a nossa live, ok? Vamos aguardar um instante. Deixar tudo, relógio organizado. Raquel já está chegando também, para a gente poder dar início aqui. Falar sobre os transtornos de aprendizagem é sempre muito importante para professores, para os pais. Olá, Amanda, seja bem-vinda, boa noite. E falar sobre esses transtornos, né, as características, como trabalhar com essas crianças na escola, em casa, é sempre muito importante para a gente fazer com que elas possam evoluir no aprendizado sem ter maiores prejuízos no futuro, não é? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esses transtornos com a participação da professora Raquel. Vamos aguardar só mais um instantinho. Oi, Fabiana, tudo bom, querida? Boa noite. Vocês podem participar mandando perguntas. O assunto ele é bem extenso. Vou tentar levar de uma maneira bem tranquila, mas a participação de vocês é muito importante para a gente poder falar um pouco sobre cada tema, ok? Olá, Márcia, boa noite, tudo bem? Estou só aguardando a professora Raquel para a gente poder começar a live. Só mais um instante. A Verinha também. Boa noite a todas as amigas, colegas de trabalho, profissionais que estão aí buscando um pouco mais de informação sobre os transtornos de aprendizagem, né? Quem trabalha com criança, ou quem dá aula, ou quem atende em clínica, pode passar, coloca aí para mim, para eu poder saber se você é professor, se você é psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Olá, Vera, tudo bem? Boa noite, achou? Estamos só aguardando a professora Raquel entrar, tá bom? Que aí a gente já começa para falar sobre os transtornos de aprendizagem. Deixa eu falar com a Raquel aqui. Ela já deve estar chegando. É sempre uma correria durante a semana, né? Tudo pega. Oi, Raquel, vamos lá, Raquel. Esperar a Raquel enviar a solicitação. Achou, né, Vera? Vamos lá, Raquel, manda a solicitação para eu poder te chamar. Ai, obrigada, Vera. Eu fico morrendo de vergonha, mas a gente precisa só para ficar bem bonitinho aqui, né? Senão o negócio não vai, né? Já pensou? A Raquel tá chegando, aí a gente já vai. O som tá bom? Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Já te autorizei, Raquel. Só tá... Aê, consegui, gente! Ai, desculpa, Cláudia, eu tô desde aqui mal tempão, eu vou colocar no suporte que eu coloquei aqui.
para conseguir entrar ao vivo, e ele desligou o celular, e até ele ligar de novo, eu já tava agoniada aqui, meu Deus do céu. Ai, Jesus! Olha só, boa noite, Raquel, boa noite às meninas que estão entrando aí. Nós vamos falar aqui sobre os transtornos. Vou pedir para a Raquel se apresentar, que ela vai me auxiliar aqui hoje nessa live para a gente falar sobre os transtornos. Fala, Raquel. Gente, quem é você, boa linda, noite maravilhosa? Então, boa noite para todos vocês, aí os alunos da professora Cláudia. Meu nome é Raquel Welling, sou professora de língua portuguesa, formada em português e espanhol, mas só falo português, o espanhol a gente deixou um pouquinho aí de lado, não me especializei nessa área. Fiz uma pós-graduação recentemente em neurociência aplicada à educação, para aprender um pouquinho como que o cérebro do nosso aluno aprende a aprender. E atualmente eu sou mestranda, né, no curso de psicobiologia da Unifesp, e eu estudo no departamento de psicobiologia. Lá a gente estuda como que as nossas emoções elas vão refletir no nosso comportamento humano, né? Então é essa área aí que eu estudo, e vai ser um prazer hoje poder dividir aí um pouquinho das angústias e incertezas dos outros professores com essa super profissional, né? Quem tem aula com a Cláudia sabe bem aquilo que eu estou falando, e eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Vai ser ótimo, sim. Seja bem-vinda, tá bom? A Raquel, nós fizemos graduação juntas há um tempinho, né, Raquel? Foi ontem, né, que nós fizemos graduação em 2007. Em 2007 nós nos formamos. De lá para cá a gente mantém amizade, faz algumas trocas, então é bem interessante, né? E a Raquel é professora atuante, né, na rede particular só, né, Raquel? Isso, eu atuo em 2 escolas de grande porte, em escolas particulares bem conhecidas aqui na Grande São Paulo, né? Então eu lido diariamente com esse recebimento desses montes de laudos, né, que chegam em sala de aula. E que se a gente não souber lidar, a gente fica perdido, né? Ou às vezes com raiva mesmo daquele aluno que é laudado. Exatamente. Mas você, assim, foi convidada a participar aqui comigo justamente por essa profissão de ser professora. Nós somos professoras, né? E eu queria deixar bem claro aqui que o período escolar ele é muito importante na vida das pessoas, do indivíduo, né? E que o ambiente escolar, ele desempenha um papel de socializador na vida dessa criança logo no início, né, lá na escolarização. Então é lá que a criança começa criar sua rede de amigos, conhecer o mundo através de uma outra ótica, né? Ele começa a ver o mundo de uma outra maneira, né? Mas eu queria dizer também que o professor, ele é fundamental na vida de qualquer um, na vida da gente. Ele é muito importante para esse desenvolvimento cognitivo, né? Então, é lá que o professor, é ele que potencializa toda a nossa aprendizagem intelectual. É ele quem faz que os alunos avancem no processo de ensino-aprendizagem. Então, essa pessoa, o professor, ele é essencial na nossa vida. Eu digo na nossa porque eu também sou estudante, eu também tenho professores, então eu valorizo bastante. Mas é importante também a gente ressaltar que o professor ele tem que estar sempre buscando aprimorar os seus conhecimentos, né, Raquel? Ele precisa ter o conhecimento de como que essa criança se desenvolve, como que essa criança tem esse desenvolvimento cognitivo, como que ele aprende, não só a criança, mas o adolescente também, né? Porque você dá aula para o pessoalzinho do ensino fundamental 2 e ensino médio. Para o pessoal que faz aí os cursinhos para poder passar nas federais, enfim. Então, é preciso conhecer, saber um pouco, né, sobre como que é esse desenvolvimento cognitivo deles. Agora, é importante também, o seu cachorro hoje tá uma bênção, né? Ele quer participar, atrás dele. Não é o meu. Bonitinho, tadinho. Não é o meu, são dos vizinhos. Hoje o Ted tá lá dentro, ó, tá preso com o Gabriel. Não é o meu, não, são dos vizinhos. Eu achei que era o seu. Eu achei que era o seu.
Bom, mas enfim, ele é Não, tão lindinho. são os vizinhos, gente. É. Bom, mas aí a gente também precisa entender um pouquinho, né? Como é que acontece essa aprendizagem, como que ocorre essa aprendizagem, né? E a gente sabe que a gente aprende de uma forma dinâmica, através da interação, né, com o mundo que nos cerca. E é dessa forma que a gente garante que a gente consegue ter a apropriação dos conhecimentos, que a gente aprende as estratégias adaptativas e recebendo esses estímulos que vêm de todo esse ambiente desse meio social, né? Eu tenho aqui uma estudiosa, uma teórica, a Ana Oliver, né, que ela fala para a gente que a aprendizagem ela ocorre em 3 estágios, né? Eu não sei se você lá na ela é neurocientista também. E ela fala para a gente o seguinte, que nós temos a subaprendizagem, né? A criança, principalmente, ela tem essa questão da subaprendizagem, que é quando a criança entra em contato com o assunto, ela não prestou atenção, então ela não consegue assimilar. A aprendizagem simples, que é quando ela entra em contato com o conteúdo, ela presta atenção, mas ela não consegue memorizar. E qual que é a outra? É a aprendizagem ideal, que é aquela que ele entra em contato com o assunto, que ele presta atenção, ele assimila e ele memoriza, Raquel. Que é a mais difícil, né? Porque tem toda uma estrutura, né, cerebral que precisa estar funcionando para a gente conseguir. Então, Cláudia, eu queria fazer então uma pergunta, né? Que não é uma pergunta que é só minha, né? Mas a pergunta aí de vários professores, porque a gente sempre fala, a gente sempre escuta, né? E falamos sobre as dificuldades de aprendizagem. Agora, enquanto professor, eu posso ter a compreensão de que as dificuldades, transtornos de aprendizado são a mesma coisa ou não, né? Então, assim, eu já sei a resposta, mas essa é uma pergunta que é muito comum entre os professores, né? Então, transtorno de aprendizado é a mesma coisa que dificuldade de aprendizado. Não, realmente não, né? Dificuldades é uma coisa e transtorno de aprendizagem é outra. Então, quando a gente fala nas dificuldades, ele é um termo que ele é utilizado que acaba englobando tudo, né? Ele abrange para dizer que essa dificuldade ela tem uma origem relacionada com as diferentes situações. Então, por exemplo, a criança ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem de acordo com os métodos pedagógicos que não são assertivos. Então, por exemplo, a gente tem o método tradicional, a gente tem o método construtivista, interacionista, a gente tem o montessoriano, tem o Waldorf. Então, a gente precisa entender que isso também pode trazer uma dificuldade para a criança. Por exemplo, ela está numa escola tradicional e vai para uma escola montessoriana, que tem uma pedagogia diferente. As técnicas pedagógicas também, né? Umas técnicas que são desfavoráveis. Então, de repente, um professor que ele fala e não sai daquela oralidade. Então, isso também pode trazer uma dificuldade para a criança. Porque eu tenho uma criança que ela pode ser visual, que ela necessita de ver imagens para ter aquela compreensão. E a gente já falou sobre isso em algumas outras lives, né? E já também falamos sobre os alunos que são sinestésicos, né? Exatamente. O ambiente físico também pode proporcionar uma dificuldade e até mesmo despreparo do professor. Às vezes o professor começou a carreira há pouco tempo, ainda não tem uma certa experiência, então tudo isso acaba o quê? Gerando essas dificuldades. Mas é preciso lembrar que as dificuldades, elas podem ser passageiras, que através de algumas mudanças a gente consegue eliminar. Um exemplo de dificuldade que a gente pode dar aqui, por exemplo, uma criança que ela tem dificuldade na leitura. Então, o professor percebeu que ela tem uma grande dificuldade durante a leitura, ela fica ali tentando e não consegue. O que pode ser em primeiro momento? Pode ser uma dificuldade visual, então seria importante encaminhar para o oftalmologista. Então, quer dizer, é uma dificuldade. Então, uma criança que tem uma dificuldade na compreensão, na escuta,
às vezes você dá uma comanda, às vezes você faz uma solicitação, essa criança ela não Ela não compreende. entende. O que pode ser isso? Acúmulo de cera, né? Então, encaminhar para o otorrino para fazer essa avaliação. Agora, transtornos de aprendizagem é diferente porque ele acaba correspondendo a um padrão de dificuldades muito acima do esperado para aquela criança, considerando, né, o parâmetro, a capacidade cognitiva dela em relação de normalidade. Então, dentro da faixa etária da criança com nível escolar. Agora, a gente pode prestar atenção e entender da seguinte forma. Então, numa sala de aula, onde eu vou colocar 25 alunos só, tá? Não vou colocar. Ai, como ser boazinha. Mais... 35, tá? A média de 35 a 40. Por favor, vamos para a realidade. Tá. Vamos colocar, então, os 35 alunos. Então, numa sala de 35 alunos, onde todos têm as mesmas oportunidades, as mesmas condições de ensino. Então, o professor, a gente consegue perceber que tem aquelas crianças que têm mais dificuldade na compreensão de uma tarefa, na compreensão de uma comanda. E quando você modifica alguma questão, ela consegue assimilar. Agora, aqueles alunos que mesmo depois que você faz a mudança da técnica, que você muda o jeito da aula, que você encaminha para o apoio, ele começa a fazer apoio e mesmo assim continuam essas defasagens, então isso é possível de que seja um transtorno de aprendizagem. Então, o transtorno de aprendizagem ele está relacionado com o quê? Com a intensidade e a persistência da dificuldade. Então, é diferente, entendeu? Isso eu acho que é muito importante, que é uma coisa que você falou, que mesmo, gente, se você é um professor atento, se você ama aquilo que você faz, mesmo numa sala de 35 alunos, a gente consegue perceber qual é esse aluno que tem essa dificuldade. Por que eu estou falando isso? Porque é a minha realidade em sala de aula, com 35 alunos em média, né? As salas menores é essa quantidade que a gente tem. E aí, se a gente pede atividades que são simples, né? Então, no caso meu, se a gente pede uma redação, se a gente pede para visualizar, se a gente visualiza o caderno, se a gente vista, em coisas que são corriqueiras do dia a dia, a gente consegue perceber. E é muito importante ter essa visão do professor, porque é partindo da nossa observação que a gente vai encaminhar, né, para a orientadora ou para a coordenadora entrar em contato com os pais para ir procurar um especialista, né? Então, às vezes a gente fala, é um transtorno. Não, às vezes ele só não está enxergando direito, às vezes ele só não está escutando direito, né? Mas é esse olhar atento do professor que vai fazer toda a diferença, né? E aí, então já aproveitando, eu queria que você falasse para mim quais são os transtornos de aprendizagem que são os mais comuns que a gente encontra nas escolas. Bom, ainda falando nessa questão de transtorno, o professor das séries iniciais, ele precisa estar atento no quê? Se a criança não se apropria das habilidades básicas de leitura, de escrita e de matemática, então ele precisa encaminhar esse aluno o mais rápido possível para um especialista. A coordenação, a direção precisa convidar esses pais, passar para esses pais que tem alguma coisa errada, não ficar esperando, né? Claro que tem alguns transtornos que é necessário esperar um tempo. Então, quais são os mais comuns que a gente consegue ver na escola? A dislexia, a disgrafia, desortografia, descalculia, o transtorno do déficit de atenção e a hiperlexia. Parece que não, mas isso está, assim, bem aflorado na sala de aula, né? Então, dá para perceber quando a criança lá traz alguma dificuldade que pode estar relacionada com um desses transtornos. Entendeu? Detalhar um pouquinho mais, né? Porque eu tô vendo. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Ai, desculpa, eu tô te ouvindo perfeitamente. De vez em quando dá uma travada. Eu gostaria que você pudesse, que você falasse um pouquinho, não só para mim, né, para todos os professores aí que estão nos acompanhando, aqueles que estão, né, estudando, né, entrou a 7650, Andréia falou, né, ó,
sou docente do curso de Pedagogia, Psicopedagogia da Unifagog, consultório de Psicopedagogia Clínica, né? Então, aprender nunca é demais, né, Pro? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente de cada um desses transtornos, né? Desses que são os mais comuns em salas de aula. Porque eu, enquanto professora, se eu não tivesse ido fazer uma especialização, que foi o que a gente conversou, se eu não tivesse me atualizado, se eu não lesse, quando eu recebesse um laudo desse, a primeira coisa que eu falaria seria, tá, ele tem dislexia, ou ele tem disgrafia, desortografia, mas e aí? O que eu faço com esse aluno? Como é que eu vou preparar uma prova específica para ele? Como é que funciona a minha aula? Quais são as adaptações que eu tenho que fazer? Então, acho que seria bem legal se você pudesse explicar, né, rapidamente um pouquinho de cada uma delas. Vou falar bem rápido para dar tempo de falar de todas, porque o assunto é extenso, né, Raquel? E como eu tinha dito anteriormente, né, a dislexia, ela é um transtorno que a gente precisa ter um pouco mais de observação. Então, assim, a gente sabe que a criança ela pode ser alfabetizada até terceiro ano, né, segunda série. Terceiro ano. Mas o professor, ele precisa ficar atento, porque quando a criança começa a apresentar alguns sinais, que é possível de verificar isso no primeiro ano e no segundo ano. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade com lateralidade, com posição de espaço e tempo, uma criança que ela tem essa dificuldade de reconhecimento de algumas letras, o P, o Q, o D, o T. Então, isso já começa a trazer alguns indícios de que alguma coisa está errada. Ah, Cláudia, eu posso já encaminhar logo no primeiro ano? Não, não é necessário encaminhar no primeiro ano, mas a partir do segundo ano percebeu que a criança apresenta algumas características, algumas dificuldades específicas, é preciso já encaminhar essa criança. Então, vamos lá. Vamos a algumas características que são mais visíveis. Ela tem dificuldade na fluência da leitura, ela tem dificuldade na decodificação e na soletração, e ela tem uma baixa competência leitora e ortográfica. Então, essas características, elas são dificuldades que resultam de um déficit fonológico, que apesar da instrução recebida adequadamente e da normalidade do nível intelectual, ela tem essas dificuldades. Agora, a dislexia, a gente fala que, segundo o DSM-5, ela é uma incapacidade específica de aprendizagem de origem neurológica, neurobiológica. Mas temos também a dislexia adquirida. A dislexia adquirida é quando a criança ela tem uma anóxia perinatal, uma anóxia por afogamento, um AVE, um AVC. Então, o que acontece? Quando existe essa falta de oxigenação no cérebro, ela pode trazer algum dano em alguma parte específica do cérebro responsável por essa codificação, decodificação, que a criança vai ter essas dificuldades para ser alfabetizada. Então, é também caracterizado como dislexia. Quando eu terminei quando eu estava fazendo estágio em neuropsicopedagogia, eu peguei uma criança para fazer avaliação, e eu detectei que ela tinha uma dislexia adquirida. E como que aconteceu isso? Quando ela tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, a mãe estava andando com ela na rua, se soltou da mão e correu para o meio da rua. E veio uma moto, acabou atropelando e jogando essa criança longe. E ela teve trauma encefálico, só que ela não ficou internada devidamente e na época foram feitos pouquíssimos exames para fazer essa avaliação. Então, no ano passado, quando eu fiz a avaliação dele, ele já estava indo para o 3º ano, sem conseguir se alfabetizar, sem conseguir reconhecer as letras. E por fim, a gente, através da avaliação neuropsicopedagógica, a gente eu acabei descobrindo que ele tinha uma dislexia adquirida, que é difícil, são poucos casos que a gente consegue perceber. Agora, outros indícios que a gente pode perceber na criança, que os pais, inclusive, podem trazer essa informação para a gente, é que a criança ela tem uma demora na aquisição da leitura e da escrita, da fala também.
ela pula. Quando você fala, Cláudia, essa demora, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre ela. O que a gente considera aí uma demora na aquisição da fala ou da escrita? Então, por exemplo, para nós leigos. Uma criança, ela começa a falar as primeiras sílabas com 10, 11, 12 meses. Com 1 ano ela já fala mamã, papá, né? Ela já consegue verbalizar. Com 1 ano e meio ela já fala algumas palavras, né? Esse atraso na linguagem de quem tem a dislexia, ele demora um pouco mais para falar. Ele tem uma demora para começar a pronúncia, a oralidade, falar essas palavras, né? Então, por isso que a gente fala que tem esse atraso. A criança, no período escolar, ela tem dificuldade com sinais de pontuação, ela tem uma ortografia inconsistente, ela tem erros ortográficos, ela tem dificuldade em compreender comandas em sequências, em seguir sequências, e essa questão justamente de organização e de lateralidade, esquerdo, direito, nela e no outro. Né? E ela sempre vai trazer aquele comportamento de esquiva. Quando você fala em leitura, ela tenta sair é muito fora. Difícil para ela, né? Exatamente. Só que eles têm uma questão assim, se você, por exemplo, fizer a leitura para ele, eu tive vários alunos disléxicos, mas se você fizer a leitura para ele, ele consegue te explicar perfeitamente. Ele não consegue ler. Como que pode, né? Mas ele não consegue você ler. lendo, ele consegue te explicar. Então, ele consegue guardar aquelas informações. Mas você imagina o esforço que ele faz para poder reter aquela informação? Um esforço muito grande, porque quando a gente estuda neurociência, a gente vai aprender a aquisição da linguagem, né? E da fala e tudo mais, para a gente conseguir aprender a ler é um processo extremamente complexo do nosso cérebro. Os 2 hemisférios do nosso lado têm que trabalhar simultaneamente para que ocorra aí esse aprendizado, para que a gente possa fazer uma leitura e uma leitura com eloquência, né? Quando a gente fala essa leitura com eloquência, não é só decodificar, esse é o A, esse é o B, esse é o C, eu junto, fica B com A, fica B. Não, mas conseguir ler e interpretar, né? Que essa é a maior dificuldade, né? Não é só ler, é saber ler e ler o que está escrito nas entrelinhas, que essa é a maior dificuldade de um aluno disléxico, né? Sim, realmente é muito mais difícil, né? Então, o que a gente pode fazer, né? As sugestões, orientações na sala de aula. A primeira coisa, evitar que ele decore. Ele tem que compreender. Se ele compreender as explicações, ele já está adquirindo aquele conhecimento, né? Então, trabalhar com recursos visuais. Na alfabetização, trabalhar com método fônico, porque isso facilita a alfabetização da criança, né? Trabalhar também com avaliações alternativas. Então, uma criança maior, então você pode trabalhar com ela fazendo a leitura das perguntas e reescrevendo para ela as respostas que ela está dando. Fazer avaliações diferenciadas para não prejudicar, né, essa criança. E aí, então, já que a gente está falando... Isso é superficial, cada caso, né? Porque eu não posso... Cada caso é um caso. Eu tive uma disléxica que ela era hiperativa. Né? Então, assim, era um misto. Né? Então, ela tinha desatenção e dislexia ao mesmo tempo. Então, você imagina, foi muito complicado. Muito complicado. Então, já aproveitando, né, que o disléxico é um dos tipos, né, de transtornos mais comuns que a gente vê em sala de aula, eu gostaria que você, então, falasse pra gente quais são as características que são comuns que a gente pode observar, então, em um aluno que é disléxico. Bom, as características que a gente pode observar são essas: dificuldade na leitura e na escrita, trocas de letra, né? Então, aquelas trocas de P com o Q, o D pelo T, o F pelo V, essas dificuldades em lateralidade, em se posicionar, essas são as principais características
do aluno disléxico. Então, é muito importante que esse professor traga o aluno mais próximo de você também e que coloque ele para trabalhar com aprendizagem compartilhada. Eu gosto muito dessa questão da aprendizagem compartilhada. Por quê? Ele, em contato com outro colega, ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo como que o colega, quais as estratégias que ele usa para aprender, e ele faz essa cópia para ele, na tentativa também de conseguir esse aprendizado. Ok. Outra coisa que eu também queria falar, que principalmente nas aulas de redação, muitas vezes a gente acha que o aluno tem uma letra que é feia, né? Que é conhecida como a disgrafia, né? E ela também se enquadra aí nos transtornos de aprendizado, né? Então, o que eu queria saber? Como é que a gente consegue diferenciar uma disgrafia de uma letra feia, de uma caligrafia feita, né? Então, quais são as características e o que a professora de redação pode fazer, né? Não só de redação, porque todos os professores vão pedir para escrever, né? Mas o que eu posso fazer enquanto professora para conseguir intervir de forma efetiva mesmo na dificuldade dessa criança? A disgrafia, ela também é conceituada como um transtorno de aprendizagem específico com dificuldade na expressão escrita. Então, o que acontece? A criança, ela fala normal, em muitos casos ela consegue ler, né, normalmente, mas o que ela não consegue? É transmitir as informações visuais ao sistema motor. Então, isso é que traz a dificuldade na escrita. Né? Então, por isso que ele não tem aquela letra, aquela escrita que ela ela tem um padrão normal. Então, ele começa a escrever de baixo para cima, de cima para baixo, é tudo muito, muito torto, tudo muito difícil, justamente por essa deficiência de transmitir essas informações visuais ao sistema motor. Então, ele não tem um senso de direção. Então, ele começa a escrever, ele vai, né, assim, escrevendo de baixo para cima, parece que ele não percebe a linha, né? Parece que ele não enxerga a linha para poder escrever. Então, parece que aquilo some. Então, ele não consegue ter esse equilíbrio, né, essa escrita linear. Então, é uma escrita totalmente desorganizada, as letras você não consegue compreender, você não sabe se aquilo é um R, se aquilo é um E, se aquilo é um O, se é um U. Então, assim, você fica meio que perdido. Você fica meio que perdido. Eu tô perguntando isso para você porque eu tive um aluno meu do terceiro ano do ensino médio, ele foi aluno meu durante bom tempo, foi do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E eu lembro até hoje que quando eu vi o caderno dele a primeira vez, eu levei aquele susto. Eu falei, não vou perguntar nada para não constrangê-lo na frente da sala. Mas o que é engraçado, né? Vamos colocar entre aspas aí, que quando eu perguntava para ele o que estava escrito, ele sabia me dizer. Eu não sabia, mas ele sabe perfeitamente me dizer. Ele sabia me dizer. Dentro daquela visão da escrita dele, ele sabia o que estava escrito, ele conseguia ter a compreensão e a gente não consegue, né? É muito complicado. Não consegue. Deixa eu perguntar. Como que aí esse transtorno, ele também, eu consigo obter uma melhora, Cláudia, com acompanhamento, porque é muito específico e eu lembro que ele sofria muito. Porque eu lembro que na época ele estava apaixonadinho, né? Tinha uma crush, e ele queria escrever uma carta, ele veio pedir a minha ajuda. Ele falou, você mandar pra ela aí que ela não vai querer ficar comigo, né? E ele veio conversar comigo na sala dos professores, e aí eu tentava treinar caligrafia com ele, né? Eu pedi para ele comprar um caderno de caligrafia, só que mesmo assim para ele era muito difícil fazer aquela atividade, que parece ser tão simples, mas eu via que ele fazia um esforço muito grande. Na verdade, a psicomotricista que vai desenvolver um trabalho muito específico com essa criança. É ela quem vai trazer todo o senso de direção, ela tem todos os exercícios específicos para ajudá-lo
na melhora dessa escrita. Não que ele vai ser aquela letra linda, maravilhosa, que a gente vê em meninos e meninas. Eu vejo meninos assim com uma escrita maravilhosa, que eu falo, gente, isso aqui parece letra de professor, menina. e na verdade é um menino, né? É um menino, então, né? a gente tem sim que encaminhar para avaliação multidisciplinar e fazer esse acompanhamento com a psicomotricista, com a psicopedagoga, mas o professor em sala de aula, ele pode ajudar da seguinte forma, falando mais na questão do Fundamental 1, no início do Fundamental 2, trabalhar com picotes, né, em papéis, em várias gramaturas, para facilitar, né, fazer esse exercício, questão motora, né, de questão motora. Isso ajuda bastante. Sabe aqueles quadrinhos de alinhavos? Você já viu aquilo também? Esse material ajuda bastante. Trabalhar com massinhas, fazer bolinhas pequenininhas, bolinhas grandes, sabe? Todo esse manuseio de dedos e mãos. Uma outra coisa que a gente pode fazer, você já viu aqueles adaptadores que a gente coloca no lápis? Para a criança poder segurar? Isso também favorece, porque a criança, quando ela tem uma disgrafia, ela tem uma dificuldade na pega, né, do instrumento, seja para pintura, seja para escrita. Até a maneira de escrever então, é diferente. Assim, eu já tive alunos que escreviam assim, Raquel, assim. Você tem noção? Sim, acredito. Para mim é difícil pegar e escrevia dessa forma, mas que não é o certo, né? Que não é da forma correta. Então, mais indicado trabalhar com encaminhamento para psicomotricista, que vai ajudar bastante essa criança no desenvolvimento da escrita. Né? Até porque, gente, eu sou professora de língua portuguesa, então eu tenho que ficar atenta, né, a esses erros de ortografia dos meus alunos. Isso pode ser considerado um transtorno de aprendizado? Como assim? Por exemplo, tem alunos, nas minhas redações acontece assim, sei lá, ele vai escrever a palavra discussão. E a palavra discussão vai aparecer 5 vezes na redação dele. Mas cada vez que ele escreve a palavra discussão, ele escreve de um jeito diferente. Às vezes ele escreve uma certa e todas as outras, a impressão que eu tenho às vezes, Cláudia, é que ele faz assim. Aí eu não sei como é que escreve, então eu vou tentar de todas as formas que eu sei que alguma dela vai dar certo. Vai dar certo, é como se fosse dar um bingo. É a desortografia, né? Que ela é também, uma incapacidade também específica de aprendizagem, que ela é caracterizada pelas dificuldades na escrita, né? Então, a escrita deles sempre tem erros ortográficos. Então, e a gente consegue perceber esse tipo, a desortografia, associado com a dislexia, né? Mas, pela minha prática clínica, quando aparece uma criança que a gente vê que tem essa questão da desortografia, mas a dislexia não é tão acentuada, forte, tão severa, a gente pede, né, uma avaliação do PAC, que é do processamento auditivo central. Porque a criança ela pode estar ouvindo de uma maneira, né, essa decodificação para o cérebro, esse envio dessa mensagem para o cérebro pode estar sendo decodificado de uma maneira errada. Então, por isso que ela escreve errado. Mas a desortografia, ela é caracterizada justamente pelos erros ortográficos, né? Então, a gente percebe que a principal característica de uma criança que tem a desortografia é a confusão entre as letras, entre as sílabas, as trocas ortográficas que o professor já trabalhou e que ainda persiste, né? Então, no que caso, não é normal para a série, né? Não é normal, já foi trabalhado, então por que continua, né? Agora, tem as outras, né, as outras características. Então, tem as trocas de palavras que se parecem, então, por exemplo, faca, vaca, chinelo, ginelo com J, né? A confusão entre as sílabas. Então, a escrita encontraram, encontrarão. Na verdade, ele quer dizer encontraram, escreve passado e encontrarão. presente, futuro.
né? Uhum. Adição de sílabas, então, por exemplo, ventilador, escreve ventitilador, né? Omissões, cadeira, ele escreve cadeira, tem fragmentação, inversões, enfim, tem uma série de características que mostram que a criança traz vários erros ortográficos. E é uma coisa interessante. Ai, desculpa. Não, Me pode falar. interrompendo. E é uma coisa super interessante que, por exemplo, no sexto ano, uma das primeiras matérias que a gente dá para eles é a questão de fonética, sobre os fonemas, né? E aí eu ensino até hoje, gente. Aprendi na época da minha de escola. Mas quando eu vou fazer a separação das sílabas, e a gente vai estudar a sílaba tônica, que é a mais forte, e a sílaba átona, que são as mais fracas, eu sempre peço para eles prestarem atenção na minha boca e na vocalização do som. E explicar para eles que a quantidade de sílabas não é a mesma quantidade de letras, é uma dificuldade que eles têm. E quando a gente vai ensinar essa divisão silábica, eu faço até hoje batendo palma com eles e abrindo a boca. E aí uma mãe essa semana, assistindo a minha aula ao vivo, falou assim, Pro, por que você faz isso? Ela falou assim, eu não entendi. Eu falei assim, porque cada vez que eu bato a palma, ele entende que cada batida de palma é a divisão de uma sílaba, né? E aí entra a questão também dos dígrafos, do RR, SS, LH, enfim, de todas essas letrinhas. Então eu já consigo perceber mesmo as crianças que têm dificuldade nesse processo. Quando eu dou essa matéria, incrível, a gente consegue de fato perceber que algumas palavras que eles não deveriam mais escrever errado, que tem essa persistência de escrever, de escrever 3, 4 vezes a mesma palavra, e essas palavras, cada vez que são escritas de maneiras diferentes. Exatamente. Né? Essa estratégia que você está utilizando das palmas de falar, você está trabalhando o quê? A percepção e a memória visual. Então, com isso, ele consegue começar a perceber e diferenciar. Então, esse é um recurso que é muito bom para ir trabalhando com as crianças, principalmente com quem tem a desortografia. Trabalhar com cartazes que apresentam números, letras, né, espalhados na sala, isso também ajuda bastante. Agora, o mais importante, Raquel, é muito frustrante você fazer uma escrita e toda vez o professor está ali, tá errado, arruma, conserta. Mas é importante também trabalhar com o elogio das produções que ele consegue. Você melhorou sempre. Nossa, que bom, olha, você conseguiu, é isso aí e tal. E trabalhar também com essa questão daquilo que ele já conhece, daquelas palavras que ele já conhece. Ó, lembra aquela palavrinha? Então, olha, é escrito da mesma... Mas uma coisa legal que eu trabalho assim com eles, eu sempre falo assim para eles, quando eu percebo que tem algum aluno com esse tipo de dificuldade. Então, por exemplo, eu tenho que escrever a palavra bonita. Não lembro como escreve bonita, se é com O ou se é com U, esse bo, né? Então, o que eu faço? Eu uso um sinônimo, eu troco por uma outra palavrinha que tem o mesmo sentido. Eu vou escrever aquela que eu sei. Se é uma palavra que eu não sei, que eu tô com dúvida, então eu não uso. Então eu treino, eu troco. Ou uma outra coisa que eu trabalho, e trabalho até o 3º ano do ensino médio, e os meus alunos depois, quando saem do 3º, geralmente eles costumam ficar bravos no início, mas agradecem muito. Uma técnica, né, uma dica aí para quem é professor de português também, eu faço banco de palavras. Como é que funciona esse banco de palavras? Então, toda aula de português, a gente sempre vai aprender uma palavra nova. Então, sei lá, eu vou aprender hoje a palavra discussão. Vou aprender paraplégico. Então, o que eu faço? Toda palavrinha que é nova, sei lá, polissemia, que a gente hoje viu com eles. Então, por exemplo, eles escrevem no caderno a palavra polissemia e eles também vão procurar no dicionário. Por que eu falo isso para eles?
Quando a gente estuda neurociência, a gente vê que a gente tem que aprender por múltiplos sentidos. Se eu só verbalizo para ele, ó, polissemia, são palavras que têm múltiplos sentidos, o que vai acontecer? Da próxima vez que ele vê essa palavra de novo, dificilmente ele vai se lembrar. Agora, quando ele vai escutar, ele vai ver a palavra, ele vai escrever. Eu vou ativar essa parte motora, e a gente sabe que a nossa memória motora é muito mais forte, né, do que os outros tipos de memória, que a gente já falou sobre isso aqui também, né, sobre algumas lives. Já falamos sobre isso, então, em outras lives também. Então, isso diferencia. E depois o pessoal, quando sai do terceiro médio, agradece, que fala que tem um leque de vocabulário muito maior, né? Então, são dicas aí para os outros professores também aí, para a gente trabalhar de um jeitinho diferente. E trabalhar o lúdico, que isso que você está fazendo nada mais é do que o trabalho de uma maneira incentivando a busca, o aprendizado de novas palavras, né? Então, trabalhar com as brincadeiras, com os jogos, com a música, isso traz o interesse para a criança em buscar, em aprender, em desenvolver. Isso é muito importante. A gente tem que insistir, porque vale muito a pena, Raquel. A hora que a gente percebe que eles estão deslanchando, fala, Jesus, muito obrigada, valeu a pena. Isso mesmo. Quando a gente recebe um elogio e fala, né, ai, Pro, obrigada pelas dicas, valeu a pena. Então, eu acho que isso é muito legal. Cláudia, outra coisa que eu já ouvi falar, né, mas não quero nem chegar perto, mentira, que é porque é da área de matemática, é a famosa descalculia. Então, até hoje eu falo que eu tenho a descalculia, gente, porque no matemática aqui o negócio é difícil. Né? Então, eu já ouvi muito falar sobre a descalculia, ela está relacionada à matemática, certo? Né? Exatamente, exatamente. E quais são as principais? Quais são as principais características de uma criança que vai apresentar descalculia? Também é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, né, em que a criança ela tem essa dificuldade na compreensão dos números e dos conceitos matemáticos, que também uma criança com dislexia pode ter a descalculia, né? Pode estar associada. Deixa eu falar. Então, olha quanta coisa. É sempre comorbidade, né? Isso é muito interessante do visto para ser estudado. Então, geralmente uma criança que tem um transtorno, dificilmente é só aquele. Sempre vem acompanhado por outra coisa, né? É como eu te falei, eu tive uma aluna disléxica que ela tinha dislexia, ela não tinha desortografia, ela não tinha descalculia, mas ela tinha transtorno do déficit de atenção. Então ela não conseguia se concentrar, ela era hiperativa. Então foi muito difícil o trabalho. Ela venceu, né? Mas foi muito difícil o trabalho com ela. Porque a criança disléxica, ela tem essa questão de se concentrar. Ela fica prestando atenção no que você está falando, porque ela quer reproduzir depois, entende? Então, quando ela tem um outro transtorno associado, a gente tem que trabalhar os dois, né? Por isso que tem que ser um trabalho multidisciplinar. Então, envolve vários profissionais para poder fazer essa criança desenvolver o aprendizado. Então, quais são as principais características de uma criança que tem descalculia? Dificuldade em compreensão de conceito matemático, de quantidade, né? Então, maior, menor, grosso, fino, alto, baixo, dificuldade de memorizar a tabuada, ela confunde os sinais matemáticos de mais e de vezes, ela tem essa dificuldade de entender a lógica matemática, né? Então, essa questão de guardar os números na cabeça para poder resolver os problemas é muito difícil, enfim. São características que a gente percebe. Agora, como que a gente pode ajudar essa criança? Claro que tanto quem é dislexo tem o direito a ter o ledor e o escriba. Quem tem a descalculia pode usar a calculadora. Mas o que a gente faz? Se quanto antes a gente conseguir diagnosticar e trabalhar com intervenções, a gente está promovendo essa criança a ter estratégias para desenvolver um pouco mais, né? Agora, se eu deixar passar tudo isso e oferecer a calculadora,
oferecer a tabuada ali impressa para ele, quer dizer, eu não vou estar ajudando tanto. Eu preciso fazer com que ele entenda o que é a matemática, o que é o maior, o que é o menor. Eu preciso mostrar isso de uma forma mais concreta para ele ir desenvolvendo, para ele ir aprendendo, né? Concordo que tem crianças que têm um nível mais elevado das dificuldades, mas eu insisto, quanto antes a gente conseguir perceber, diagnosticar e intervir, com certeza essa criança vai conseguir ter uma melhora e vai criar as estratégias dele para poder trabalhar e seguir a vida em frente sem a necessidade de acessórios, né? Então ele tem dificuldade de seriação, classificação. Então, eu acho que a palavra-chave aí que você falou de todos os transtornos, na verdade, é que quanto antes a gente descobre, mais fácil fica de tratar. O diagnóstico precoce, né? Eu acho que é o mais importante, né? Então, como é importante a gente prestar atenção na primeira infância das nossas crianças, né? Dos nossos meninos e meninas, né? Eu acho assim, eu acredito que todo curso de pedagogia tinha que ter a disciplina de psicopedagogia para poder entender não só a questão da pedagogia, mas as licenciaturas, para poder entender como pode ajudar esse aluno, percebendo essas dificuldades, o que ele pode fazer, como que ele pode intervir para fazer esse aluno avançar. Né, que é mais importante. Essa é uma pergunta, acho que essa é uma pergunta que é muito interessante, porque assim, é possível que a gente faça essas intervenções e essa criança que tem algum transtorno consiga acompanhar o ritmo da turma? Ah, com certeza. Ela vai acompanhar dentro das limitações dela. Então, por exemplo, é muito fácil o pai chegar na escola e falar assim, olha, meu filho tem o laudo que ele tem o TDAH. Vamos colocar o TDAH. Ah, tá, ele tem o TDAH, tá. E aí? O professor fala, tá, ele tem o TDAH, e o que eu tenho que fazer? Né? Quer dizer, então, é importante que a escola também cobre dos pais, olha, eu quero que essa profissional que atende o seu filho venha aqui. Ah, meu filho não faz terapia. Como não? Ele tem um laudo, ele precisa ser acompanhado por uma equipe. Né? Então, a criança com TDAH, que ela é do tipo desatenta, por exemplo, que é aquela criança que não te dá trabalho nenhum, mas assim, é aquela criança que se distrai com muita facilidade, não presta atenção, tem dificuldade em assimilação, percepção de tempo. Como que o professor vai trabalhar isso em sala de aula? Né? Então, ele precisa saber o que eu posso fazer com essa criança para que ele possa ter mais concentração na minha aula. Então, o profissional que atende ele vai até lá, faz essa reunião e leva as orientações necessárias. Uma criança hiperativa, impulsiva, TDAH com hiperatividade e impulsividade, aquele aluno que não para sentado, que fala o tempo todo, que o professor não terminou de fazer a pergunta e ele já está respondendo sem saber né, se é aquilo mesmo. Então, olha só, como que é importante para todos os professores terem essa noção. Peraí, tá, os pais trouxeram para mim o laudo, poxa, eu quero conversar com essa profissional. Deixa eu saber dela, o que ela pode trazer para mim, como que eu posso trabalhar isso em sala de aula? Porque é muito fácil, levar o laudo é muito fácil, né? Não, e o mais difícil é quando a escola recebe esse laudo e vem para nós, da coordenação ou da orientação, ó, você tem que fazer uma prova diferenciada, tá? Mas como assim diferenciada dos colegas? O que cada... Então, uma criança que tem dislexia... então a minha prova é a prova, então, de redação, de leitura e compreensão de texto. Então, eu sei que aquele texto gigante que eu daria lá para toda a turma, para a prova daquele aluno, eu sei que não vou poder. Eu vou ter que colocar um texto menor para ele, para ficar mais fácil dele conseguir fazer aquela leitura, né? Exatamente. Então... São estratégias que são simples, mas que quando a gente sabe, faz total diferença para aquela criança. Na vida do aluno, com certeza. Então ele não entende, sei lá, palavras de duplo sentido. Tá caindo canivete hoje do céu. Então eu sei que para ele, se eu falar no sentido figurado, ele não vai entender. Tem que ser no sentido real, porque ele não vai compreender. Então, assim, quando a gente sabe... torna muito mais a nossa
vida em sala de aula fácil e do aluno também. Porque muitas vezes a gente vê esses alunos que têm transtorno, a gente às vezes tem mania de taxar, né? Ah, é porque ele é um preguiçoso, ah, é porque ele não quer nada com a hora do Brasil, ah, é porque ele usa esse transtorno como muleta, né? Porque são falas mesmo de professor e até mesmo eu já usei esse tipo de fala para determinado aluno. E aí, quando a gente vai estudar e que a gente vê que não é, na verdade, desse jeito, lembrando sempre tem caso, tem gente que de fato usa isso como uma muleta e tem gente que não gosta nem de falar que tem e faz, né, as outras coisas como, né, o que está dentro da normalidade, mas faz total diferença, né, Cláudia? Exatamente, é o conhecimento. Com certeza. Que é isso Por isso que você que tá eu transmitindo. sou uma psicopedagoga muito chata. Eu me considero muito chata. Porque assim, a criança foi lá no consultório, lá na clínica, a primeira coisa que eu vou que eu aviso para os pais, eu vou até a escola. Eu preciso fazer reunião, eu preciso saber como que é essa criança lá. Né? Então, na avaliação, eu vou até a escola, eu faço meus questionamentos, eu busco as informações para eu compreender. E após finalizada a avaliação e encaminhado para o médico especialista, eu volto na escola, mesmo sem o diagnóstico médico, mas eu levo para a escola as orientações daquilo que eu julgo necessário para o atendimento daquela criança na sala de aula. Então, assim, tem o gasto? Tem, os pais vão ter o gasto comigo, mas eu tenho certeza que esse trabalho com a escola, com a psicopedagoga e com os pais, porque os pais também são orientados, porque eles também têm as responsabilidades com essa criança em casa, a criança consegue se desenvolver muito. É um trabalho que é em 3 grupos. Pais, profissionais e escola, senão não funciona. Isso, é um grupo multidisciplinar, né? A gente tem que pensar nisso. Não é só um, né? É uma engrenagem. Então, se uma pecinha não funcionar, aí tudo vai estar lascado. E aí, em contrapartida, a gente tem essas crianças, né, que tem esses transtornos de aprendizado e tem gente que tem, então, dificuldade de aprendizado, como a gente aprendeu hoje, que são 2 coisas completamente distintas. Que eu já até vi lá no programa do Gugu e outros programas aí, que são aquelas crianças que aprendem a ler muito cedo, né? E os pais, assim, eles ficam maravilhados e extasiados, né? Mas isso pode ser bom, né, para a vida escolar dessa criança, ou ela também já pode alertar pra gente que esse é um transtorno já de aprendizado aí, quando a criança por volta de 2 anos, 2 anos e meio, já sabe ler tudo e a gente vê muito assim, de decorar todas as bandeiras dos países, né? Exatamente. Eu vou falar rapidinho, Raquel, porque o nosso tempo está acabando, né? Não sei se você está acompanhando desculpa, aí. Não tô. Pois é. Eu não sei se a gente vai conseguir finalizar, mas é a hiperlexia. São crianças que fazem a leitura precoce. Então, a criança, com 1 ano e meio, ela já reconhece letras e números, e com 2 anos já consegue ler palavras e frases, mas não tem a compreensão daquilo que é lido. Então, eu vou ter que encerrar, porque senão o vídeo vai fazer assim, tchuf, né? Eu quero te agradecer. Mas se você quiser, a gente pode ligar de novo. A gente pode encerrar essa e continuar, dá para fazer de novo. Ah, é? Será que eu consigo fazer isso? Consegue, a gente consegue. Então tá. Olha só, pessoal, se acabar aqui, a gente volta para poder explicar a hiperlexia, porque é muito importante, e isso acontece com muita frequência, né? E é bem interessante da gente poder continuar. Então, se caso cortar, eu vou entrar novamente e vocês entram aí para a gente poder falar um pouco mais. Então, a hiperlexia, ela também é um transtorno, Raquel, de aprendizagem, e ela tem o diagnóstico mais difícil justamente pela variação dos sintomas e das características que ela apresenta. Então, a criança, ela tem uma leitura, um aprendizado muito precoce, que é como eu disse. Com 18 meses, com 1 ano e meio, ela já reconhece letras e números e sílabas. Então, com 2 anos, 2 anos e pouquinho, ela já faz leitura de palavras, ela já fala frases, lê frases, ela só não vai ter aquela compreensão.
mas ela tem essa leitura. Então, a gente consegue perceber que ela tem outras características atreladas a ela, né? Que é essa dificuldade na interação social, ela tem uma dificuldade, um atraso na linguagem, né? Ela fala porque ela está lendo, mas não que ela tenha uma oralidade comum como de qualquer criança, né? Então, isso também, comparado com as outras crianças, ela apresenta esse atraso. A questão das relações sociais, dessa interação, ela tem também dificuldade, ela tem uma resistência à mudança de horários e mudanças de atividade. E eu até tive um aluno, um paciente, que ele tinha 2 anos e 2 meses, 2 anos e meio mais ou menos, que ele falava em inglês